Na estrutura de grafos acíclico, quando a gente fala de diretórios, ela funciona da seguinte maneira. Nós temos os nossos diretórios aqui organizados aí parecido em árvore, porém, nós vamos ter diretórios ou pastas aí do nosso sistema que vão compartilhar arquivos. Então, essas bolinhas aqui são os arquivos. Os arquivos compartilhados entre usuários de diretórios diferentes ou que estão em partes diferentes dos nossos diretórios, eles vão ser compartilhados e atualizados. Qualquer modificação que eu tenha nesse arquivo, ele vai ser compartilhado e atualizado pelos dois arquivos aqui que estão distintos, tá? Então, se eu tiver usuários que estão compartilhando aí via rede, FTP, alguma coisa, algum arquivo, esse arquivo foi modificado por um dos usuários que estão em diretórios distintos. Então, este mesmo arquivo vai refletir as modificações para os usuários diferentes, tá? Então, essa é assim como funciona a estrutura de diretórios compartilhados e estrutura aí do gráfico acíclico. Continuando, vamos aqui para... E dentro da estrutura do gráfico geral, ele acaba por, visualmente e até estruturalmente, destruir a estrutura de grafo destruir a estrutura de diretórios em árvore. Porque perceba, existem diversas conexões aqui entre os diretórios e seus arquivos, permitindo que os arquivos compartilhem as estruturas e os diretórios entre si, de forma que não há mais uma independência nas árvores e nas folhas desse diretório. Então, ele acaba porque a estrutura de grafo geral destrói isso e pode ocasionar diversos problemas de acesso, de desempenho de acesso a esses grafos, a esses arquivos e esses diretórios nesse formato de grafo geral. Então, apesar de ser bastante eficiente em determinadas situações, como busca e acesso, pode ser bastante ineficiente como estrutura de modificação, escrita e execução de arquivos em diretórios distintos que se organizam da seguinte maneira. Falando agora de montagem de sistema de arquivo, nós temos a seguinte situação. Um sistema de arquivo precisa ser montado antes de ser acessado. Em resumo, o que seria? Você ligou o seu computador e aquele HD onde está o sistema operacional está disponível agora, foi montado, conectado ao sistema operacional para ser utilizado. Outro exemplo, pendrive. Você conectou seu pendrive na porta USB, agora a partir dali, o seu sistema de arquivos que está naquele pendrive ou naquele dispositivo externo vai ser montado e ele vai poder ser acessado aí a partir do sistema operacional. Então, a estrutura de diretórios pode ser composta de múltiplos volumes, aqueles volumes volume E, D, C, que é muito comum no Windows, que devem ser montados para torná-los disponíveis dentro do espaço do nome de sistema de arquivos. O sistema operacional recebe o nome do dispositivo e o ponto de montagem. O ponto de montagem seria o quê? Seria o barra ou home, que a gente utiliza muito no Linux, barra home, barra root, a partir da raiz, a barra é a raiz, ou a área de trabalho, ou dispositivo C, dispositivo D. Então, esse aí seria o ponto de montagem, o nome do dispositivo e o ponto de montagem dele, por onde ele começa. Então, a localização dentro da estrutura de arquivos, onde o sistema de arquivos deve ser vinculado. A partir de onde? A partir de que pasta? Qual o primeiro galho da minha árvore de acesso ao sistema de arquivo? Então, esse aqui seria o ponto de montagem. Aqui nós temos um exemplo. Nós temos um exemplo que a primeira parte do ponto de montagem de um sistema de arquivo é o barra, aqui para esse sistema de arquivo. Posteriormente, a gente vai descendo na árvore de acesso, aí vai ter usuários, depois do usuário vai ter barra build, aí depois do build vai ter o thread, depois vai ter ajuda. Então, cada uma dessas estruturas representam aqui, a partir do ponto de montagem barra, ou as subestruturas que vão estar disponíveis. Caso eu não tenha um ponto de montagem, eu vou ter essa representação aqui, que vai ter apenas ainda a indefinição de por onde eu vou começar. Vou ter apenas o sistema de diretórios aqui definidos, mas sem um ponto inicial de montagem. E aqui eu posso voltar para o ponto inicial de montagem e eu vou ter aqui a partir de onde eu vou começar a acessar os arquivos do meu sistema de arquivo.
ser barra usuários, e depois barra sui, higiene, program, doc. Cada uma dessas subestruturas de diretórios vão definir o meu ponto a partir do meu ponto de montagem barra, quem são as subpartes disponíveis. Dentro ainda do sistema de arquivo, da implementação do sistema de arquivo, da interface de sistema de arquivo, nós temos o que chamamos de compartilhamento de arquivos. Então, é muito importante que os arquivos possam ser compartilhados com múltiplos usuários, o que hoje é muito comum quando a gente fala de internet, conexão em nuvem. Usuários que desejam colaborar e reduzir o esforço necessário para alcançar um objetivo computacional. Por exemplo, um exemplo de compartilhamento de arquivos seria caso vocês utilizem o GitHub. Você pode ter diversas branches aí de um mesmo projeto, cada um está executando um pedaço desse projeto, depois sobe as partes, fazendo um push lá no repositório, e no fim elas são unidas de forma que a gente possa ter aí, de forma paralela, partes de um mesmo sistema, de um mesmo arquivo, sendo desenvolvidas, modificadas e alteradas, e no fim ter tudo isso unido. Então esse compartilhamento pode ser obtido por meio de um esquema de proteção aí do compartilhamento. Em sistemas distribuídos, os arquivos podem ser compartilhados através de uma rede, ou através de FTP, File Transfer Protocol, quem já fez aí redes, vai entender, ou é nada mais do que um protocolo de rede de compartilhamento de arquivos. Então, compartilhamento de arquivos para múltiplos usuários. Os usuários possuem identificadores, permitindo que sejam definidas permissões de acesso por usuário. Cada usuário vai ter um nível. Vai ter até que ponto ele pode fazer uma modificação, até que ponto ele pode executar um arquivo, a que pastas ele pode acessar, então eles vão ser identificados para evitar que todos os usuários tenham o mesmo acesso. Isso é um problema de segurança que tem que ser resolvido. Eu limito o acesso dos usuários. Identificadores de grupo permitem que um subconjunto de usuários possa compartilhar o acesso ao arquivo. Então, vou ter identificador por usuário, por grupo e definidas também pelo proprietário. E quando eu falo de compartilhamento de arquivo remoto, eu posso permitir o acesso ao sistema de arquivos através da rede, utilizando programas que utilizem o protocolo FTP, File Transfer Protocol, então programa de transferência de arquivos, ou de forma automática e de forma transparente, utilizando sistema de arquivos distribuídos. Diretórios remotos são visíveis a partir de uma máquina local. Um exemplo para ilustrar isso seria, por exemplo, pessoas que estão editando um arquivo no Google Docs. Todo mundo está acessando o mesmo ponto e fazendo modificações ali paralelas e estão sendo atualizadas aí de forma em tempo real, né? A partir de cada modificação, todos os usuários veem o que cada usuário está alterando naquele arquivo, naquele momento. E um compartilhamento remoto ainda, um servidor pode ter múltiplos clientes, obviamente, esse seria o exemplo também do Google Docs. Utilizar o sistema de arquivo NFS, quando você tem esse sistema de arquivo, geralmente o sistema de arquivo está implementado no servidor. É o Network File System, o sistema de arquivo em rede é o protocolo cliente-servidor padrão do Unix. Então, é muito utilizado em sistemas Unix, que geralmente são sistemas que estão em servidores. Operações padrão do sistema de arquivo são mapeadas em chamadas remotas. Para cada usuário vai abrir uma fila, abrir uma chamada no sistema em que ele vai estar disponível para ser atualizado, executado, modificado e que todos os usuários possam perceber essas modificações, atualizações ou deleções. E ainda tem que trabalhar com o modelo de falhas, né? O que vai permitir que evite os problemas de ler arquivos que não foram atualizados, que foram feitas modificações e não foram atualizados de forma no tempo hábil possível e ler um arquivo antigo. Isso seria uma aplicação. Então, o sistema de arquivos remotos implica em um novo modelo de falhas devido a falhas na rede e nos servidores. E o que acontece também nos discos, que aí pode utilizar aquela tecnologia do RAID para recuperação. A recuperação de uma falha pode envolver a obtenção de informações de estado sobre as requisições remotas. E os protocolos stateless, né, sem status, como o NFS, incluem em cada requisição toda a informação do estado, facilitando a recuperação caso ocorra alguma falha. Aí eu vou ter um log de tudo que foi modificado, quem acessou, quais eram as permissões, e a partir do momento que ocorre uma falha, eu vou poder recuperar a partir desse log as permissões que eram anteriores ao problema ocorrido.
Então, quando eu falo de proteção, eu tenho que definir o quê? Quem é o dono ou criador do arquivo capaz de controlar? O que é que pode ser feito com aquele arquivo e quem é que tem permissão, ou seja, por quem pode ser modificado. Dentro da proteção, nós temos os tipos de acesso. Pode ser acesso somente leitura, somente escrita, execução, acréscimo, remoção ou listagem. Ele pode ter a combinação de cada um desses em dupla, em somente um, ou todos ao mesmo tempo, dependendo do nível de acesso que aquele usuário tenha. Então, a lista de acesso e de grupo. Nós podemos definir, isso é muito comum no sistema Unix, nos sistemas Linux como um todo. Então, a gente tem os modos de acesso que são de leitura, escrita e execução. Existem 3 classes de usuário. Geralmente, o primeiro usuário da nossa sequência de read, que é a leitura, write, que é de escrita, e o S e o X, que representa execution. Então, as 3 categorias: leitura, escrita e execução. Leitura, escrita e execução, RWX. Então, para cada um deles, nós temos o tipo de usuário. Ele é definido em 3 tipos de usuário, que é o dono, o grupo e o público. E para cada um deles, nós temos uma numeração. Se eu tiver 7, então estou dizendo que o usuário tem a combinação aí de leitura, ele tem permissão de leitura, o dono do arquivo tem permissão de leitura, escrita e execução. Se eu tiver o 6, aí vai ter só leitura e execução do grupo. Se eu tiver público, só vai ter acesso somente de leitura. Então, eu vou ter essa permissão. Por exemplo, aqui no 7, ele tem acesso a todas o bit de habilitação está dizendo que, se eu tenho o bit 1 aqui, quer dizer que ele está habilitado para ler, para escrever e para executar. Então, eu vou estar representando aqui pelo 7 esse número hexadecimal. Se eu tiver apenas as permissões de leitura ou escrita, R ou W, então eu vou ter apenas os bits 1 e 0, que vai estar habilitado somente o R e o W. E o 0 de execução vai estar desabilitado para aquele grupo específico. E se eu tiver apenas o 1, eu vou ter o quê? Que eu só tenho a permissão de execução para o acesso ao grupo público, para o acesso de tipo de usuário do grupo público. Então, a lista de acesso de grupo. O gerente pode criar um grupo, nome único, digamos um grupo chamado G, e adicionar usuários ao grupo e assim definir que tipo de acesso naquele grupo ele vai ter. Se vai ser somente de leitura ou escrita, de leitura, escrita e execução, ele pode definir aí, restringindo as formas de acesso. Então, para um artigo ou diretório em particular, um arquivo qualquer, digamos um jogo, definir uma forma de acesso apropriada. Então, o dono vai ter acesso a tudo, ele vai poder modificar, escrever e ler e executar o arquivo. O grupo vai ter apenas as permissões de leitura e escrita, e o público vai ter apenas a permissão de execução para dar um clique naquele jogo e ele funcionar. No Linux, nós temos essa definição aqui. No terminal, você pode modificar as permissões de arquivo utilizando o chmod. Então, é change modification, modificando o acesso a um diretório específico. Você vai botar o nome da pasta lá e vai dizer quais permissões para cada um deles. Se é 761, se tivesse aqui 777, chmod 777, queria dizer que todo mundo teria acesso a todas as opções de leitura, escrita e execução para o jogo. Neste caso aqui não, ele definiu muito bem quem é que tem acesso ao que nesse jogo específico. Então, esse chmod é um comando específico do Linux. Adicionar um grupo, então eu posso adicionar um grupo utilizando esse comando aqui, o chgrp, o nome do grupo, para aquele arquivo específico. Então, funciona da seguinte maneira. Qualquer dúvida, estamos aí para esclarecer. Até a próxima.